Bem, a gente começa aqui com um teste de hipóteses, né? Que é uma parte da inferência estatística no qual vocês vão poder tomar decisões a partir do problema que é oferecido. Então, eu dou um exemplo, eu começo com um exemplo, no qual eu tenho uma empresa, né, que avalia alunos americanos nos Estados Unidos, né, entre 8 e 18 anos. Esses alunos, eles fazem download de música na internet sem pagar, tá? A proporção desses downloads é de 25%, né? Eles querem testar a seguinte afirmação: eu tenho uma amostra aleatória com um N, que é a quantidade, né, de alunos, de 1.644, e verificado que 526 alunos fazem download sem pagar, tá? E a proporção estimada desses alunos que fazem download sem pagar é de 32%, né? Então, nós temos aqui a estatística amostral, que é o meu P chapéu, né? Ele quer averiguar, quer avaliar se difere da estatística, né, da proporção de 25%, porque ele quer decidir se essa afirmação que está sendo feita aqui no problema, ela é falsa. Então, nós temos o seguinte, nós temos para esse problema, né, esse problema tem uma distribuição normal, no qual a proporção, a estatística da amostra, que está aqui colocada, né, é 0,32, e a afirmação do problema é proporção, né, de alunos que fazem download sem pagar é de 0,25, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa estatística aqui para a minha distribuição Z normal, porque eu vou utilizar a tabela, aquela tabela que está sendo fornecida para vocês, para que eu possa avaliar o que o problema afirma é verdadeiro ou falso, tá? Como é que eu passo de uma determinada estatística, né, de um determinado parâmetro, para a minha Z normal? Tem uma continha que a gente vai ver mais na frente como é que isso é feito, tá? Se você for calcular a distribuição normal, que seria a área da curva abaixo aqui da minha normal, né? Sendo que a minha normal tem essa forma aqui de sino. Eu teria o quê? Eu teria que calcular a integral da minha função, né? Função normal, integral de f de x, d de x, nos intervalos que fossem solicitados, né? A gente sabe que, como eu falei na aula passada, que essa normal aqui, né, essa integral, ela é complexa de ser feita. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu foi que o engenheiro, ele simplesmente tabelou esses valores de Z para que a gente pudesse facilmente visualizá-los na tabela, sem precisar resolver essa equação. Então, como introdução do teste de hipótese, eu tenho o quê? O teste de hipótese, ele inicia você estabelecendo uma hipótese. Você
A gente vai ver também, dentro dessa introdução de teste de hipótese, os tipos de erro e nível de significância, tá, que pode acontecer. A gente vai ver também os testes estatísticos e os valores P. A gente vai tomar uma decisão e interpretar essa decisão e ver as estratégias para o teste de hipótese. Tá? Então, eu tenho aqui, suponha que um fabricante de automóveis, ele anuncie que o seu novo carro híbrido, que tem média, né, que faz média 50 milhas por galão, podemos mostrar que este anúncio é falso? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso planejando, né, o nosso teste de hipótese. Olha, nós temos o quê? Nós temos o nosso parâmetro, né, que é a média, que isso daqui é dado no problema, que é de 50 milhas por galão. Eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade de veículos que vão ser testados, que são 30 veículos. Eu vou o quê? Eu vou supor que a minha média, né? A média desses 30 veículos, a média da minha amostra, seja 47 milhas por galão. E eu tenho também aqui o desvio padrão, né? Desvio padrão da minha amostra, que é 5,5 milhas por galão. Ele quer saber o quê? Ele quer saber se o anúncio do fabricante é falso. Ora, para que a gente possa decidir se esse anúncio é falso ou não, você assume inicialmente que o anúncio está correto, tá? A gente vai ver mais ou menos, vai ver mais na frente como é que a gente utiliza esse raciocínio quando a gente já estiver montando o problema e já tiver as hipóteses para avaliar. Ou seja, você assume que o BI, que a média do carro, né, que foi o que o fabricante fala, é de 50 milhas por galão. Então, quais são os dados que eu tenho? Né? Eu tenho o N igual a 30, Mi igual a 50, desvio padrão igual a 5,5. Pelo teorema do limite central, a gente sabe que a distribuição de amostragem é dada pela seguinte fórmula, né? Vai ser a média dividido pela raiz quadrada de N. Se eu dividir a média pela raiz quadrada de N, eu encontro aqui aproximadamente o valor de 1, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei a minha curva normal para a minha distribuição amostral, x barra, e desenhei aqui os valores, né? O valor da minha média, tá aqui a minha média amostral, valor de x médio é igual a 50, e o valor, né, que foi encontrado, que é de 47 galão por litro. Então, eu tenho o quê? Eu transformando esse X, a média amostral, a média das amostras, né, para o meu Z, eu tenho o quê? Que a minha normal reduzida, 0 e 1, né? Média 0, desvio padrão 1, tá aqui. E aí, o Z padronizado, que eu transformo 47 em Z, que eu transformo esse X barra em Z, ele vai ser igual a menos 3, tá? A gente tem que ter em mente, a gente vai já ver como é que a gente faz essa conta, como é que a gente chega ao Z igual a menos 3, né? A gente tem que ter em mente que nem sempre a certeza é igual à importância, tá? Às vezes você pode ter a certeza
de que uma coisa está acontecendo, mas a importância desse acontecimento pode ser irrelevante. Por exemplo, mesmo que você tenha muita certeza de que a média de milhagem deste veículo não é 50 quilômetros, 50 milhas, né? Porque a gente está trabalhando aqui com os exemplos de um livro traduzido. Por galão, né? Milhas por galão. A real média de milhagem pode estar muito próxima a esse valor. E a diferença pode não ser importante. Então, nem sempre o que você tem certeza de acontecer, você pode ter a certeza que a média, né, de milhagem do teu carro não é 50. Mas, se esse valor, por exemplo, for de 47, a importância para você pode não ser relevante. E o segundo passo, né, para a gente avaliar o teste de hipóteses é criar as hipóteses, né? Então, para um teste de hipóteses, você vai ter sempre duas hipóteses. Uma hipótese que é chamada de hipótese nula, que é lida como H0, né? H índice 0, e uma outra hipótese que é chamada, é denominada de hipótese alternativa, que é escrita como HA, né? Essas duas hipóteses você tem que fazer, tem que colocar quando você for resolver o seu problema. Você também vai partir do princípio, né, do pressuposto, que a hipótese nula é sempre verdadeira. No entanto, o teu problema, ele vai dizer, ele vai te falar qual é a hipótese que ele está relatando, né? Ele pode relatar a hipótese nula ou pode relatar também a hipótese alternativa. Então, a afirmação do teu problema pode ser qualquer uma das duas e você parte do princípio que a hipótese nula é a verdadeira, tá? Então, aqui eu coloco o seguinte: a afirmação sobre um parâmetro populacional é chamada de hipótese estatística. Para testar um parâmetro populacional, você deve afirmar cuidadosamente um par de hipóteses. Uma que representa a afirmação e outra o seu complemento. Quando uma dessas hipóteses for falsa, deixa eu consertar aqui. A outra hipótese deve ser verdadeira. Então, aqui nós temos as duas hipóteses definidas, tá? A hipótese nula, né, que eu chamo de H0, ela contém sempre a igualdade, tá? Ela vai ser menor ou igual, igual ou maior ou igual. E a hipótese alternativa, que é o complemento da hipótese nula, vai ser a complementar a hipótese nula, né? A hipótese alternativa é complementar a hipótese nula. Então, ela vai ser maior, diferente ou menor, tá? O Ronald Fisher, ele avaliou a importância, né, de termos duas hipóteses, né? Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Se a hipótese nula for falsa, a hipótese alternativa vai ser verdadeira, tá? E vice-versa. Então,
Para a gente escrever as hipóteses nula, e alternativa, nós temos que identificar a afirmação. Quer dizer, a gente tem que ler o problema e ver o que ele está dizendo, ver o que ele está afirmando sobre o parâmetro populacional de uma afirmação matemática. E depois a gente escreve o complemento. Se o valor da afirmação, né, vamos supor que seja uma constante K, e o parâmetro populacional for μ, μ seria o quê? A média da população, tá? Então, alguns pares possíveis de hipóteses, nula e alternativa, vão ser esses daqui que estão colocados aqui nessas chaves. Se nós tivermos na hipótese nula a minha média menor ou igual a um valor constante qualquer, a minha alternativa vai ser que μ vai ser maior do que o K, tá? Sendo K uma constante qualquer. A segunda alternativa vai ser o quê? Para H0, se μ for maior do que K, a hipótese alternativa vai ser μ menor do que K. E a terceira, né, par vai ser para H0, μ igual a K, e para a hipótese alternativa, μ diferente de K. Bem, dentro de tudo aquilo, né, que você está avaliando, você vai determinar se a estatística amostral é ou não incomum. Então, você tem aqui a afirmação verbal. O que a gente chama de afirmação verbal? Aquilo que você lê no problema, tá? Por exemplo, se eu digo o seguinte, a média é maior ou igual, a média é pelo menos, ou a média não é menos que, né? Aqui nós temos uma igualdade dentro, né, do H0, e nós sabemos que a hipótese nula, ela sempre traz a igualdade, né? Então, aqui nós temos a formulação matemática, todas essas aqui são iguais, tá? Isso daqui é igual a isso, que é igual a isso aqui. Três formas diferentes de você expressar essa frase, né? Você tem a formulação matemática e aí você tem a formulação verbal para a hipótese alternativa, que é o complemento da hipótese nula. Então, vamos ver um exemplo aqui, apenas escrevendo as sentenças matemáticas para as afirmações que aqui são colocadas, tá? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, que uma universidade pública, a proporção de seus estudantes que se graduaram em 4 anos é de 82%, tá? Então, a proporção de estudantes que se graduaram em 4 anos em uma universidade pública é de 82%. O que o meu problema está dizendo? O que ele está afirmando? Ele está afirmando que o meu P é igual a 0,82, tá? Então, eu tenho o quê? A minha afirmação que o problema traz, essa sentença aqui, ela nos diz que o quê? Que a hipótese nula é o P igual a 0,82. Então, se a hipótese nula é P, proporção, igual a 0,82, a hipótese alternativa vai ser o P diferente de 0,82. Uma coisa também que a gente vai avaliar, né? A gente vai começar a entender com o passar dos slides, é que a interpretação que você vai dar do problema, ela é feita em função da afirmação, porque o teste de hipóteses, ele tem passos a serem seguidos, né?
Então, ele tem vários passos, 4 a 5 passos, né? O último passo seria a conclusão, né? Que é sempre baseada no fato de H0 ser verdadeira, e depois nós temos a interpretação do problema. A interpretação do problema é avaliada mediante a afirmação que o problema faz, tá? Então, aqui eu coloquei um gráfico, né? Onde H0 é igual a 0,82 e, diferente de 0,82, eu tenho a hipótese alternativa. O segundo exemplo aqui de sentenças, para que a gente avalie as hipóteses, né? A gente monte o trabalho com as hipóteses, diz o seguinte, que um fabricante de torneiras anuncia que o fluxo médio de água de um certo tipo de torneira é menor do que 2,5 galões por minuto, tá? 1 galão por minuto é igual a 0,264 litros por minuto. Então, nós temos o quê? O que o problema afirma? O problema afirma que a média de fluxo de água é menor, tá? Do que 2,5 galões por minuto. Essa é a afirmação que o problema nos dá. Essa afirmação, ela é a minha hipótese alternativa. Mas por que ela é a hipótese alternativa? Porque eu sei que a minha hipótese nula sempre trará a igualdade, tá? Então, a hipótese nula, ela vai trazer a igualdade, né? E a hipótese alternativa, não. Então, a hipótese alternativa é o quê? Mi menor do que 2,5, GPM. Qual vai ser a minha hipótese a minha hipótese nula? Vai ser Mi maior ou igual que 2,5 galões por minuto, ok? Terceira sentença, para que a gente possa dizer qual é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa, baseada na afirmação que esse texto nos fornece. Ele diz o seguinte: uma indústria de cereais anuncia que o peso médio dos conteúdos de suas caixas de 20 onças é mais que 20 onças. Então, pelo sistema decimal americano, nós temos o quê? Que uma onça é igual a 28,35 gramas, tá? O que ele está afirmando? O que o problema diz? Que o peso médio da minha caixa de cereais é maior do que 20, tá? Se o peso médio da caixa de cereais é maior do que 20, ele está afirmando, né, isso aqui no texto. Então, esse Mi maior do que 20 vai ser a minha hipótese alternativa. Por que é a hipótese alternativa? Porque não tem a igualdade. Qual seria a hipótese nula? Seria a hipótese que contém a igualdade, Mi menor ou igual que 20. Vamos ver o que são os tipos de erro nos testes de hipótese e o nível de significância, tá? Bem, aqui eu dou algumas informações importantes. Não importa qual seja a afirmação do problema, você inicia o teste assumindo que H0 é verdadeira, né? Isso a gente vem falando desde o início, né, da nossa reunião. Então, quando realizamos um teste de hipótese, uma de duas decisões podem ser tomadas, né? Ou você rejeita a hipótese nula, ou você aceita a hipótese nula. A gente vai ver mais na frente, gente, que aceitar, no caso de teste de hipótese, aceitar em estatística
significa falha em rejeitar. Por que significa falha em rejeitar? Porque se eu modificar o meu nível de significância, o que é o meu nível de significância? Seria o percentual mínimo de erro que eu quero tomar uma decisão. Então, se eu mudar esse nível de significância, eu posso vir a rejeitar a minha hipótese, tá? Então, em vez da gente usar para raciocínio, a gente pode, quando a gente está raciocinando, a gente pode raciocinar em termos da palavra aceitar. Só que quando a gente for escrever, e vocês vão ver mais na frente, quando a gente interpreta, né, o contexto do problema, eu sempre utilizo falha em rejeitar. Por quê? Por causa do meu nível de significância. O meu nível de significância nada mais é do que o complemento do intervalo de confiança, né? Então, nada mais é do que o erro mínimo que eu quero ter para poder tomar uma decisão, né? Sendo que essa decisão ela pode conter erros. Então, nós temos uma amostra, dessa amostra aqui que nós retiramos da população, nós podemos tomar a decisão errada, tá? Ué, mas eu faço um teste de hipótese, eu posso vir a ter uma tomada de decisão errada? Pode sim, porque você está lidando com probabilidades. E você vai já ver como é que isso se passa. Você apenas terá certeza plena se H0 é falsa ou verdadeira se testar a população inteira. Certamente, né? A partir do momento que você tem uma amostra, você pode ter uma decisão errada, ou ter tomado uma decisão errada. Por isso que a gente tem que ter cuidado na avaliação que a gente está fazendo do nosso problema, quando a gente vai elencando, né, vai fazendo passo a passo. Pelo fato de sua decisão ser baseada em uma amostra, você deve aceitar que a sua decisão pode estar errada. Então, nós temos aqui, né, nós vamos ver aqui duas definições, e isso, em termos conceituais, é bom que a gente já tenha ideia do que isso significa, que são os chamados erros, tá? Nós temos dois tipos de erro, e a gente vai ver daqui a pouco que um deles é mais grave do que o outro. Nós temos o erro tipo 1, que é o erro que ocorre se H0 for rejeitada quando ela é verdadeira. Então, esse é o chamado erro tipo 1. E nós temos também o erro tipo 2, que ocorre se H0 não for rejeitada quando ela é falsa. Então, vamos lá, erro tipo 1, H0 é rejeitada, só que ela é verdadeira. Erro tipo 2, H0 não é rejeitada, só que ela é falsa. Então, nós temos aqui, colocados aqui nessa tabela, tá? Os 4 resultados possíveis de um teste de hipótese, né? Nós temos a verdade sobre H0, né? Sempre partindo do pressuposto que H0 é verdadeira, nós temos a decisão a tomar, não rejeitar H0, rejeitar H0, e nós temos aqui H0 como verdadeira e H0 é falsa, tá? Então, se H0 for verdadeira e eu não rejeitar H0, a minha decisão está correta, ok?
Se H0 é falsa e eu rejeitar H0, a minha decisão é correta. Agora, se H0 for verdadeira e eu rejeitar H0, eu tenho o chamado erro tipo 1. E se H0 for falsa e eu não rejeitar H0, eu tenho o chamado erro tipo 2. Então, vamos lá, vamos analisar aqui um sistema legal, né? Como é que a lei procede dentro dessas 4 resultados possíveis, né? Eu tenho veredito para uma determinada pessoa, que pode ser inocente ou culpado, né? E tenho aqui a verdade de H0, né? H0 inocente, H0 culpado. Se ele for inocente e o veredito for inocente, a gente conseguiu cumprir, né, as normas da justiça. Se ele for culpado e o veredito for de culpa, o sistema legal atuou de forma positiva, tá? Agora, ele pode ser inocente e ser declarado culpado, como veredito, nós temos o erro tipo 1, e ele pode ser culpado e ser declarado inocente pelo júri, nós temos o erro tipo 2. E aí vem a pergunta: qual é o pior tipo de erro? Ele ser inocente e receber a sentença de culpa, de culpado, né? Ou ele ser culpado e receber a sentença como sendo inocente. Então, vamos lá, né? Vamos ver nesse exemplo aqui, vamos identificar os erros do tipo 1 e do tipo 2. Bem, depois vocês me respondam, né? Vamos ver esse exemplo aqui, mais a miúde, e depois, mas vocês já vão pensando qual é o pior tipo de erro. Ele ser culpado, a pessoa ser culpada, e o júri ter declarado ele inocente, ou ele ser inocente e o júri ter o declarado culpado. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui os tipos de erro. O Ministério da Agricultura diz que para uma contaminação de salmonela, o Ministério da Agricultura diz que para que a contaminação de salmonela é de 20%. Um fiscal de carnes reporta que o frango produzido por uma empresa excede 20%. Você realiza um teste de hipóteses para determinar que a afirmação do fiscal é verdadeira. Quando irá ocorrer o erro tipo 1 e 2? Qual é o mais sério? Né? Esse problema aqui é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, o Ministério da Agricultura, ela afirma que a proporção de contaminação de salmonela é de 20%, tá? O fiscal vai a uma empresa e diz que nessa empresa a contaminação excede 20%, tá? Então, qual é a afirmação do teu problema? A afirmação do teu problema está aqui, é a hipótese alternativa, que a proporção, né, de contaminação por salmonela é maior do que 0,2. Essa é a afirmação do teu problema. Qual é a hipótese nula? É que o P é menor ou igual do que 0,2. Bem, o erro tipo 1 vai ser o quê? Dizer que a proporção é menor ou igual a 0,20 e rejeitar
a minha hipótese nula. E o erro tipo 2 é o quê? Proporção maior do que 0,20 e aceitar a minha hipótese nula. Né? Então, qual é o erro mais sério? O erro mais sério vai ser o quê? Eu ter uma proporção de salmonela na carne maior do que o estabelecido por lei e eu permitir que a venda seja feita, ou melhor, que continue o supermercado vendendo esse frango. Por quê? Porque se o frango não estiver com salmonela e eu rejeite, né, a venda desse frango, o máximo que pode acontecer é eu causar um grande tumulto em termos de mídia, ou então causar um prejuízo ao dono do supermercado. Ora, se o produto tiver com a taxa de salmonela, tiver com a proporção de salmonela maior do que 20%, e eu permitir, eu aceitar, né, que continue sendo vendido o frango, o que vai acontecer? As pessoas que consumirem esse frango, elas vão passar mal e podem vir a óbito, tá? Porque eu estou permitindo que seja consumido, que seja vendido algo cuja proporção é maior do que a permitida por lei. Já vimos os erros, vamos falar um pouquinho aqui de nível de significância, que nós já até citamos sobre ele. Em teste de hipótese, o nível de significância alfa é a sua probabilidade máxima permissível para cometer o erro tipo 1. Então, se alfa, né, se o nível de significância é pequeno, a probabilidade de rejeitar algo a zero, sendo ela verdadeira, também vai ser pequena. Esses aqui são os níveis de significância que são mais utilizados na estatística. É o alfa igual a 10%, alfa igual a 5% e alfa igual a 1%. Vamos falar um pouquinho dos testes estatísticos e os valores de probabilidade, né? Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é especificar as hipóteses. Então, a partir da afirmação do meu problema, eu digo quem é o H0 e quem é a hipótese alternativa. O segundo passo é especificar, né, qual é o meu nível de significância. O terceiro passo é obter uma amostra aleatória de uma população e calcular as estatísticas amostrais como a média ou o desvio padrão. Vou botar aqui um acento aqui. O quarto passo seria a estatística comparada, eu botei 2 vezes aqui, com o parâmetro da hipótese nula. Essa estatística que é comparada ao parâmetro é chamada estatística do teste. Deixa eu apagar essa palavra este aqui. Então, nós temos o quê? Nós temos o parâmetro populacional, a estatística do teste e a estatística padronizada, que é a estatística tabelada, que a gente utiliza para resolver o problema. Então, meu parâmetro populacional ele pode ser a média, né? Média da população, que o símbolo é μ. A estatística do teste é o x-barra, né? Que é a média da minha amostra. O outro parâmetro populacional pode ser o P de proporção. A estatística do teste vai ser o P chapeuzinho. Ou então, a variância
da minha população, sigma ao quadrado, sendo a estatística do teste, vai ser o quê? S ao quadrado, que é a variância da amostra, tá? Para parâmetro populacional, a gente pode utilizar a estatística normal padronizada, que é a estatística Z, ou t-student. A gente vai ver que a gente utiliza a normal padronizada quando o N for maior ou igual a 30, e o t-student quando for menor do que 30. Proporção, utiliza a normal, a gente não vai trabalhar com a proporção, e nem vai trabalhar com a variância, tá? Para teste de hipótese. Você utiliza, no caso da variância, o Q quadrado. Pessoal, a gente tem que levar em conta o quê? O que a gente aprender no caso de estatística, né, para o parâmetro populacional, média sendo maior ou igual que 30 ou menor que 30, a gente pode replicar essa análise para os outros testes estatísticos. Como eu venho falando, né, eu parto, por definição, que a hipótese nula é sempre verdadeira, né? Eu tenho dentro da tabela o valor da minha probabilidade. E eu tenho também, que isso aqui é um dos passos, né, que a gente vai ver quando a gente estiver resolvendo um problema, que definir os 3 tipos de teste de hipótese, tá? O primeiro tipo de teste de hipótese, como eu tenho aqui a figurinha aqui do lado, né? Aqui eu já estou trabalhando com a normal padronizada, que é o meu Z. Então, eu tenho, o teste ele pode ser definido dessa forma aqui, unicaudal à esquerda, tá? Aqui está a estatística do meu teste. Ele pode ser definido como unicaudal à direita, né? Aqui, ó, a cauda à direita, unicaudal à esquerda. Eu me baseio sempre pela hipótese alternativa, tá? Mi menor do que K, eu sempre vejo se o teste é unicaudal à esquerda, me baseando pela hipótese alternativa. Isso eu faço porque eu acho que é mais fácil raciocinar dessa forma. Unicaudal à direita, né? A hipótese alternativa vai ser o quê? Mi maior do que K. E no caso da bicaudal, eu tenho, né, igual versus diferente. Então, eu tenho aqui o meu alfa, né, que nada mais é do que a probabilidade, que é um determinado valor, tá? E aqui, como eu tenho 2 caudas, vai ser o quê? Alfa sobre 2 mais alfa sobre 2, que vai ser o meu alfa. Eu tenho aquele problema, né, que nós vimos anteriormente, daquela sentença do fabricante de torneiras, e aí eu quero ver qual é o tipo de teste de hipótese, né? Qual é o tipo da minha hipótese? No caso aqui, eu tenho o quê? A minha hipótese alternativa vai ser o quê? Mi, menor do que 2,5. Então, eu tenho o quê? Que esse teste é unicaudal, unilateral, né? Unicaudal à esquerda, tá? No segundo exemplo que a gente viu da indústria de cereais, eu tenho o quê? Que a minha hipótese alternativa vai ser Mi maior do que 20. Então, eu tenho o teste unilateral à direita, né? Vendo, como eu estou falando com vocês aqui, pela hipótese alternativa, né? Então, no caso do fluxo de torneiras, eu tenho que HA tem um sinal menor, e na indústria de cereais eu tenho que HA tem um sinal maior.
E tem esse outro exemplo aqui, né? Que a gente fala da universidade, a proporção de estudantes que se graduaram, de 82%. Então, eu tenho o quê? A minha distribuição é bicaudal, né? Igual contra diferente. Então, eu tenho aqui metade da área do valor de probabilidade. Como é que eu tomo uma decisão e como é que eu interpreto essa decisão, né? Então, para concluir o teste de hipótese, você deve tomar uma decisão e interpretá-la, né? Há somente dois resultados possíveis. O primeiro resultado é rejeitar H0 e o segundo resultado é aceitar, sabendo que a gente não utiliza esse termo de aceitar, a gente diz falha em rejeitar H0. Por que eu utilizo o termo falha em rejeitar o H0? Porque dependendo do alfa, eu posso vir a rejeitar H0, né? A regra de decisão baseada em um valor de probabilidade, que você vai comparar esse valor de probabilidade com o alfa, né, que você escolheu. E o slide 20 aqui nos diz o seguinte: quando se diz falha em rejeitar H0, isso não significa que você tenha aceitado a hipótese nula, tá? Como verdadeira. Isso significa que você não tem evidência suficiente para rejeitar H0, né? Então, nós temos aqui as afirmações, né? Que é o meu quadro, que dá os tipos de erro. Então, eu tenho a afirmação sobre H0, tenho a afirmação sobre a hipótese nula,